jogo e falar dessa rodada 35 do Brasileiro, que é fundamental e importante, que teve, segundo Abel Ferreira, o novo campeão brasileiro. Que é uma vergonha. Para o Abel Ferreira, o Flamengo já é campeão brasileiro, nós vamos falar disso. O discurso derrotista do Abel Ferreira é uma vergonha. Tinha que cair todo o departamento de futebol do Palmeiras. Eles são coniventes com essa opinião do Abel Ferreira, Pretzel. Eles são coniventes com essa opinião do Abel Ferreira. É um negócio impressionante. Você gastou mais de R$1 bilhão a temporada pra você chegar faltando 3 rodadas, o que é plausível e palpável e, entre aspas, alcançável você chegar no Flamengo. Assim como o Palmeiras estava à frente e o Flamengo conseguiu reverter a situação, o Palmeiras também poderia. O Abel Ferreira, ele não poderia utilizar no discurso derrotista, vexatório, em frente ao seu torcedor, faltando 3 rodadas com condições plausíveis de reverter a situação. Mas isso é verdade. Uma vergonha do Abel Ferreira. O senhor tem razão. O discurso dele foi péssimo, foi horrível, mas se ele não tivesse feito esse discurso péssimo no sábado depois do jogo, hoje, com o time que ele mandou para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio amanhã, já substituiria o discurso dele. Exatamente. Porque o time que ele mandou hoje para Porto Alegre é o time reserva. Então, se ele não tivesse dito tudo aquilo no sábado e mandasse esse time que ele mandou hoje lá para Porto Alegre, os caras iam falar, pô, mas ele jogou a toalha hoje, segunda-feira. Então, o que fez o Abel Ferreira? Ele só antecipou em 2 dias, em palavras, o que ele ia fazer já, na prática, desde hoje. Mas ninguém é maior que o Palmeiras, ele se sente maior que o Palmeiras. Ele é um baita técnico, tá? Muita gente pegou no meu pé no sábado, quando eu tava aqui no apito final depois do jogo, que eu critiquei a entrevista dele, aí o chat, tu não gosta do Abel? Eu gosto do Abel. Eu botaria o Abel Ferreira na seleção brasileira antes do Ancelotti. Eu não. Não, antes dele ser contratado, certo? Tá. Se ele não fosse contratado, o Abel Ferreira poderia ser o técnico da seleção brasileira. E aí ele me dá uma entrevista dessas, faltando 3 jogos, onde o Flamengo tem o Galo, na realidade, e o Galo odeia o Flamengo. Odeia o Flamengo, o jogo é em Belo Horizonte. Esse ano o Galo eliminou o Flamengo. O Galo também não tá ganhando de ninguém, hein? Não, tudo bem, mas você viu o Paulo Brax hoje? Que vergonha do Atlético também. Mineiro o Paulo também Brax tá também, louco. O Paulo Brax, ele falou assim, se eu fosse torcedor, também. nem iria também. Quer dizer, ao invés dos caras incentivarem o torcedor, uma piada. promoção gratuita, Não, o diretor fala pros caras que ele nem iria no jogo. Futebol com folhas salariais caríssimas e os caras contra o futebol. Isso. Um entrega o título e o outro diz pra não ir no estádio. É brincadeira. Não. Um entrega o título, o outro fala que não é ir pro estádio, o outro fala que o Hugo não foi tão mal assim. O Dorival ontem elogiou o Hugo, nós quase caímos da cadeira, né? Não é isso, né? Tá todo mundo louco. Tá todo mundo louco e míope. Todo mundo louco. Esse filme é bom. Tá todo mundo louco. Aí depois eles reclamam do calendário. Sabe? Aí o calendário é que é ruim. O trabalho deles é ótimo. Aqui, o Anderson Barros não ter dado entrevista depois de Palmeiras e Fluminense. Então a palavra do Abel, ela foi a palavra da instituição, certo? Assinada pela Leila Pereira e pelo Anderson Barros. Entregamos o título. Perdemos o título com 3 rodadas de antecedência, mais 4 pontos atrás. 3 vezes 3, quanto é que dá? 9. Quanto que tu tá atrás? 4. Dá pra tirar. Mas assim, ó, uma vergonha. Assim, o Palmeiras, uma vergonha que o Palmeiras fez. Analisando friamente, é muito difícil que o Palmeiras... Isso é outra coisa. Isso, então, mas pera, é muito difícil. Mas é isso, ele jamais pode vir a público era difícil do e jogar Flamengo reverter, Capri. Sim, era difícil o Flamengo analisando reverter. friamente, é muito difícil. E o Flamengo perdeu do Fluminense na última rodada. Mas você jamais dá esse tipo de declaração, principalmente faltando uma semana para um jogo como esse da Libertadores da América. Porque, vejam só, aí o Abel aparentemente sentiu a pressão. Porque o Palmeiras pode fechar a temporada investindo 700 milhões de reais e não conquistando nenhum título. Sem título. Isso é um grande problema. Isso, do ponto de vista do investimento, é um enorme problema. Porque o Palmeiras já cansou de ser campeão com o Abel, de colocar muito dinheiro no cofre. Tá, tem crédito, tem superávit o Abel nesse sentido, mas nesse ano aqui, o Abel está sentindo. Porque ele sabe que fechar a temporada com o investimento que foi feito, com as indicações que ele fez, sem colocar um troféu, perdendo um para um rival, foi o Corinthians, o Campeonato Paulista, caindo da Copa do Brasil e perdendo 2 títulos encaminhados para hoje o seu principal rival no futebol sul-americano, que é o Flamengo, é um problema. Claro que é um problema. Problema sério. É um problema seríssimo nessa gestão. E outra, se não ganhar nem o Brasileiro, nem a Libertadores... 5 milhões de euros, perfeito? Kelvin, 7 milhões de euros. Jefté, 4 milhões de euros. Vamos lá, tem mais gente aí, me ajuda aí. Sousa. Andrés Pereira. Felipe Anderson. 10 milhões de euros, né? Sousa,
9 milhões de euros. Facundo Torres. 10 milhões de dólares. Olha quanto é que o Palmeiras Facundo gastou. Torres, 70 milhões de E o reais. time é não foi? comum. Não, eu falo que esses caras que você citou aí, tirando o campeão. Andréas 40 ou 70, Pereira, não vou lembrar agora. tirando o Andréas Pereira, o resto é bem jogador assim para São Paulo, Santos e Corinthians, sem ofender São Paulo, Santos e Corinthians. Agora, detalhe é o seguinte, imaginando amanhã o Atlético vence o Flamengo, tá? Vamos lá. E o Palmeiras entra com esse time reserva e não consegue ganhar do Grêmio. Empata. Jogos no mesmo horário. Empata, o que tu acha? Fica 3. Eu acho E um na última problema muito rodada, sério. e na última rodada ainda tem quem? Mirassol o e Mirassol, Flamengo. O Mirassol que não tá perdeu de fazendo ninguém 2 no a 0 Maião. no Ceará. Vai saber. Então Tá assim, fazendo 2-0 no Ceará. vou falar o seguinte, Profissional. eu 2 a 0, até entendo que nós seremos engenheiros de obra pronta na próxima segunda-feira. Porque se o Palmeiras no sábado vencer o Flamengo na final da Libertadores, que se exploda o Campeonato Brasileiro na cabeça do torcedor isso do aí, Palmeiras. sem dúvida, claro. Ponto. Agora, se não ganhar do Flamengo na final da Libertadores, imagina só a hecatombe que vai ser na cabeça do torcedor palestrino, que já essa temporada cornetou Abel Ferreira. O meu ponto de vista aqui, eu não sei se vocês vão concordar, o jogo contra a LDU, o jogo de volta da noite mágica do Abel, foi um ponto fora da curva de um Palmeiras que jogou mal a temporada inteira praticamente. O Palmeiras fez um primeiro semestre horroroso, em que tomou pau do Corinthians numa final de Paulistão, ok, era uma final, acontece. Tomou pau na Copa do Brasil, não chegou Mas longe. ele engrenou, João, quando ele escalou o Flaco Lopes e o Vitor Roque Que juntos. tanto a imprensa e a pra torcida fazer isso, pediram, né? Felipe Anderson no meio, lembra? Fizeram Sim, sucesso em Isso. vários ele jogos. Ele tem uma sucesso. sequência no Allianz Parque que é goleada em todo mundo. Tudo bem, São mas 7 jogos de ele também goleada. teve uma sequência. Mas em contra que- adversários que tinham algum problema também, ele mas- aproveitou muito bem Ô, isso. Quessadinha, em Os determinado grandes momento jogos ele também, falhou. O Palmeiras ele teve 2 momentos na temporada. O momento em que não conseguiu jogar bem quase que a temporada inteira. O momento que conseguiu ficar sem a sua fortaleza no Allianz Parque, tanto que o Abel foi perguntado sobre isso na coletiva, porque a fortaleza do Allianz Parque não funcionava mais. E aí depois ele encaixou o time com o Flaco Lopes e com o Vitor Roque e o time começou a engrenar. Agora começou a oscilar, sabe por quê? Porque pra mim os caras estão vaidosos no Palmeiras. O Flaco Lopes, que foi pra seleção argentina jogando muita bola, voltou numa marra gigantesca. Criticado Não pelo toca Abel. a bola, 9 jogos sem fazer gol, não tá jogando nada, tá de biquinho. Então assim, baixa a bola, rapaziada. Baixa a bola. Muito jogador achando que ganhou, que já é ídolo, caramba, 4. Time e que escalado não pra consegue Libertadores, render, né? não consegue render. Ficaram em São Paulo, Capriotti. Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez. Fux, Andrés Pereira, Veiga e Alain, Flaco Lopes e Vitor Roque. O time é Escalado, o esse. time Esse é o vai time que enfrentar o Flamengo. começa, esse é o time que começa o jogo contra o Flamengo. Agora, depender, né? Acho que o Abel até deve ter imaginado, né, na cabeça dele depois do jogo, falou, bom, eu não posso depender do Atlético Mineiro. Ele viu lá a final da Copa Sul-Americana e o fiasco, o papelão mais um do Atlético Mineiro. O Flamengo vai ganhar do Atlético. O Atlético é uma vergonha. Capri, o Galo tem rivalidade com o Flamengo, pode ir lá e empatar um jogo, por também exemplo. acho, Tá ô, lindo, João. tá lindo. Você o Palmeiras ganhar você do- viu, coisa, do você Grêmio. viu a vimos. falta de bola do Ruim, Atlético ruim, Mineiro ruim. na final da Capri. Sul-Americana? Sim, sim. Os caras estão jogando a toalha lá. Os caras estão jogando a Não, toalha. Capri, o Galo jogou melhor que o Lanús. Não foi um jogo maravilhoso, tecnicamente falando, mas o Galo perdeu 2 gols incríveis. 2 gols incríveis. Um no tempo, Poxa. 2 com o Biel. Um no Isso. tempo normal, Mas na o Galo prorrogação. criou pra vencer o Lanús. Só que Ah, afinal duas você não vezes. joga, você ganha. Não. Capri, o Galo jogou melhor que o Lanús, Capri. Mas O jogar Lanús não melhor. chegou- o Jogar Lanús não melhor chegou num jogo nenhuma vez. medíocre, O num goleiro jogo dos nota caras 3. fez um milagre. É pouco, Uma defesa João. da Liberdade, da Loçada, Sul-Americana. bom goleiro. Loçada. Fez uma defesa da Sul-Americana. O Galo perdeu Jogar 2 gols melhor incríveis. numa partida nota 3 não significa Ah, nada. Capri, mas tudo bem. O Galo Capri. Atlético tá se derramando aí no Campeonato Brasileiro, jogando bolinha. A informação em Porto Alegre é que o Hulk tá indo pro Grêmio. Pô, Opa, o Hulk não consegue mais fazer Capri, gol. Mas o Hulk, não faz mais já tá há gol. quase 2 anos sem jogar em grande nível, né? Já na final da Libertadores também ele não foi lá grande coisa. Não, Agora é o não. seguinte, o Abel tá vivendo e vai viver, principalmente no sábado, o céu e o inferno, né? Porque se ele ganhar a Libertadores, cara, são 3 Libertadores, é um negócio absurdo. Agora, Lembrando que amanhã pode terminar o Brasileiro, né? pode terminar o brasileiro. O Se Flamengo ele ganhando perder, se o Palmeiras não ganhar acabou. do Grêmio, acabou o Brasileiro se amanhã. ele ganhar, ok, tricampeão da Libertadores, a torcida do Palmeiras vai fazer uma festa, busto pela cidade aí pro Abel Ferreira. Agora, se ele perder o título pro Flamengo, eu até arrisco a dizer que ele pode até pegar o boné dele e ir embora, já que Isso sim. o contrato tá... Se não ganhar, Quesada, tem as dos dois. Se não ganhar, eu acho que a pressão vai ser muito Pois enorme é. da torcida do Então Palmeiras. Ele tá apostando tudo, não há nenhuma garantia A que o torcida Palmeiras xingou vai lá, ganhar. hein? O Isso. xingou no último Exatamente. sábado lá, né? Ele bateu palma, É. fez gesto e não sei o que e tal, né? Pra mim tá muito claro.
o jogo do final de semana, além de ser o jogo da vida do Palmeiras, até por tudo que envolve fora de campo, é o jogo da permanência de Abel Ferreira no Palmeiras. Ganhou, ficou. Ganhou, ficou. Perdeu, Ganhou. tchau. Por causa dele, né? Sim. Se ele quiser, ele fica. vem Não, cá. o Palmeiras não Ele vai tem mandar ele contrato embora. aqui, ó. Sim. Na mesa dele, a hora que ele quiser assinar. Eu tô me referindo em relação à torcida do Palmeiras. Porque, vamos lá, Sobre ele. se ele perder, qual que vai ser o discurso dele? Ele vai ficar lembrando os títulos passados? Né? Qual vai ser o discurso dele? É isso aí. Vai reclamar da arbitragem? Vai falar do calendário? O Flamengo também foi prejudicado no calendário. Não pode ter gol do Bruno Henrique, né? Porque se tiver gol do Sei Bruno lá, o Henrique, calendário. aí... Ei, tu é o presidente. O Palmeiras vai jogar as 3 últimas partidas fora de casa. E o Fortaleza joga as 3 últimas em casa. Pelas mudanças de calendário.